E o governo dos Estados Unidos impôs sanções a 2 brasileiros, 3 empresas brasileiras também e uma empresa portuguesa por ligação com o primeiro comando da capital, o PCC. É a primeira sanção aplicada pelos Estados Unidos depois que o PCC foi classificado como organização terrorista estrangeira. As medidas bloqueiam bens sob jurisdição americana e proíbem negócios com os sancionados. Os 2 brasileiros são Vitor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira. Segundo as autoridades americanas, Shimada teria lavado mais de 30 milhões de dólares para o PCC e utilizado criptomoedas para enviar os recursos ao Brasil. A investigação foi conduzida pelo FBI, pelo Departamento de Justiça e pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Marcelo, quero ouvi-lo aí, já são os primeiros resultados dessa classificação recente pelo governo americano das facções criminosas como terroristas. Queria ouvi-lo entender um pouquinho como é que essa decisão lá dos Estados Unidos pode impactar também no combate ao crime organizado no Brasil, Marcelo. Tudo aquilo que dificultar o fluxo de dinheiro para essas organizações criminosas ajuda no combate à atividade ilícita delas, não é? Porque é isso, quer dizer, nós estamos falando de muito dinheiro, não é? Que essas organizações criminosas obtêm com suas atividades ilícitas. O que eu acho curioso, isso era previsível, essa, a meu ver, sempre foi a grande vantagem dessa classificação, está nesse aspecto da asfixia financeira. O FBI não vai subir o morro o Complexo do Alemão para prender os traficantes. Aí essa tarefa vai caber a nós, né? De preferência no dia que a gente tem um governo federal que apoie a atuação dos estados na repressão ao crime organizado e não que apoie o Supremo quando o Supremo proíbe a polícia de fazer essas operações, que é o que o nosso atual governo faz, né? Esse consórcio PT-STF só dificulta a ação da polícia, o Rio de Janeiro que o diga, né? Mas o fato é que, quando essa classificação foi anunciada, né, um dos aspectos mais inacreditáveis, a meu ver, das críticas que foram feitas, que foram basicamente 3 tipos de crítica, mas a mais inacreditável era aquela que dizia: isso vai prejudicar a economia brasileira, porque empresas sofrerão sanções do governo americano. Brasileiros sofrerão sanções do governo americano. Ora, pelo amor de Deus, quer dizer que quem faz negócio com PCC e Comando Vermelho não tem que sofrer sanção? É isso? Essa é que é a ideia? Eu lembro, inclusive, desta figura, esqueci o nome, do ministro da Fazenda. Eu achei que pior do que o Haddad não podia ter, mas parece que me enganei, né? Ele dizendo: isto é traição, esta família Bolsonaro traiu a pátria ao apoiar essas medidas dos Estados Unidos. Então, o traidor da pátria é quem se posiciona a favor da punição para bancos, empresas e pessoas físicas que façam negócio com o PCC e Comando Vermelho. Traidor é quem quer a punição, é isso. Patriota é quem quer que essas empresas continuem ganhando dinheiro, dando conta em banco, fazendo negócio com os maiores bancos do país, impunemente os bancos fazendo essa cegueira voluntária, faz de conta que eu não sei de onde vem esse dinheiro, não é? Então, é um negócio assim inacreditável, né? É claro que tem mais é que sofrer sanção mesmo. Quem faz negócio com PCC e Comando Vermelho tem sangue nas mãos, tá? Ainda que indiretamente. Então tem mais é que sofrer punição. Já que não é punido pelo governo brasileiro, que seja punido pelo governo americano naquilo que couber, né? Então, assim, aquela sua bonita agência em Miami, nós vamos fechar, meu amigo, porque o seu banco faz negócio com o PCC e com o Comando Vermelho, né? E seus bens aqui vão ser bloqueados, porque você faz negócio com o PCC e o Comando Vermelho. Certíssimo o governo americano e, mais uma vez, o governo brasileiro do lado errado. É Dario Durigan o nome do ministro da Fazenda, Marcelo, novo, né, que substituiu o Fernando Haddad. Deixa eu fazer o seguinte, Piotr também quer comentar essa pauta, mas eu preciso chamar um intervalo rápido, a gente volta já.
Não é à toa que você e grande parte dos brasileiros estão perdendo o sono todos os dias. Basta olhar as notícias. Todos os dias vemos escândalos políticos, roubalheira e uma verdadeira inversão de valores. Quem produz e trabalha duro fica indignado. A inflação reduz o nosso poder de compra. Ficamos acordados, preocupados como vamos manter nossa casa e proteger nossa família. Tudo isso está esgotando a nossa mente. E os danos vão muito além do cansaço. Dormir mal causa falhas de memória, mau humor, enfraquece sua imunidade e acelera o envelhecimento. Muitas vezes você até consegue fechar os olhos, mas acorda exausto. O seu dia simplesmente não rende. Mas hoje nós vamos resolver isso. Apresento a você o Sereno, uma fórmula 100% natural à base de melatonina, melissa, passiflora e valeriana. O Sereno foi feito para desligar sua mente das preocupações e te levar direto para o verdadeiro sono profundo. É nessa hora que o seu corpo relaxa de verdade, regenera as células e renova as suas defesas de forma natural, sem precisar de remédios tarja preta. Nós garantimos a eficiência do Sereno. Tenha o seu sono de volta. A diferença é imediata e você vai sentir os resultados já nas primeiras cápsulas. Nós garantimos o resultado. A sua satisfação é totalmente garantida. E preste muita atenção neste presente. Ligue agora para 0800 025 2023. Vou repetir. 0800 025 2023. As 100 primeiras ligações vão garantir 50% de desconto no Sereno. E não para por aí. Você ainda leva de brinde um pote do nosso complexo 5 magnésios essenciais, o complemento perfeito para a sua vitalidade e recuperação muscular durante a noite. A satisfação é totalmente garantida. Volte a dormir com tranquilidade. Ligue já. 0800 025 2023. Estamos de volta em Oeste Sem Filtro. Agora a gente retoma o assunto do bloco anterior, Piotr, dessas sanções praticadas pelo governo americano em relação a 2 brasileiros e também 3 empresas brasileiras que têm ligação, elo com o PCC. Como bem disse até o Marcelo, tudo que puder asfixiar financeiramente essas organizações criminosas consideradas terroristas aí pelos americanos pode enfraquecer também as organizações aqui no Brasil. Porque tem muita gente pensando, né? Poxa, mas como é que vai ser o impacto disso aqui no Brasil no enfrentamento do crime organizado? E vamos lá, rapidamente, se você tirar o crime do mundo da economia, a economia melhora. O Marcelo foi ao ponto, esse argumento absurdo de que isso pode fazer mal ao Brasil. Fazer mal porque você está combatendo um criminoso, esse argumento foi exatamente o mesmo na época da Lava Jato. Não pode fechar as empresas, as construtoras, porque vai gerar recessão, vai perder emprego, a economia vai sofrer. Mas são empresas corruptas, aqui no caso todas confessaram, inclusive, corrupção. Esse argumento é tão estapafúrdio, é tão cafajeste, porque nós estamos falando que hoje a economia que paga impostos, o empresário correto, o cidadão correto, enfrenta uma concorrência desleal com o criminoso. Esse criminoso é que faz mal à economia. E quando vem dos Estados Unidos, neste caso especificamente, uma sanção a pessoas, brasileiros ou empresas que são ligadas ao PCC, isso só ajuda a economia brasileira. Vamos parar com essa narrativa bem mequetrefe do governo, de seja lá de quem, dizer isso é um problema. Não é um problema, não. Se está ligado com crime, tira da economia, a economia melhora, porque daí o justo começa a prevalecer, que é o que deveria acontecer. Diga lá, Ana, para a gente fechar o tema. Para fechar, Paula, o PCC já estava no radar dos americanos há algum tempo, pelo menos desde 2010. Em 2021, houve um longo relatório sobre o PCC e em 2024 houve uma sanção, até mandei para a nossa produção, e em março de 2024 foi a primeira sanção do Departamento de Estado que foi direcionado para a lista da OFAC, que é a lista das sanções, o nome do Diego Macedo Gonçalves do Carmo, e ali está escrito ali, um membro do primeiro comando da capital, e aí diz, né, uma organização criminosa sancionada por causa de narcóticos, né? Então, Paula, o que acontece agora com o PCC e o Comando Vermelho e que é a maravilha deles terem olhado
com lupa para isso, não apenas para o Brasil, eles que eu digo os americanos, porque agora nós temos uma celeridade, como o professor Marcelo disse, há uma celeridade, antes havia, né, um chain of command, né, um comando ali, uma cadeia que tinha que ser respeitada, vai para um lugar, vai para o outro, passa por várias mãos de várias autoridades, até que algum juiz assine alguma coisa. Agora essa cadeia de comando, ela encurta e tudo acontece de uma maneira mais rápida, essa celeridade. Por um certo lado, Paula, para finalizar, foi até bom a relutância do Lula em ajudar os americanos, porque os americanos falaram, bom, nós tentamos um acordo, nós queríamos que você fizesse parte disso, já que você quer, de certa forma, proteger esses grupos, a gente não está entendendo por quê, embora nós brasileiros, nós temos a nossa imaginação e as nossas informações, o Lula ter atrasado essa medida ou tentado atrasar essa medida, na verdade, eu acho que só irritou os americanos e eles falaram, bom, vamos colocar logo porque nós já temos material suficiente para mostrar o que o PCC faz na América Latina e nos Estados Unidos também, já que muitas autoridades americanas apontam que eles já estão em mais de 15 estados americanos. E isso, já que falam tanto, né, o Lula fala tanto a palavra soberania, e isso, claro, afeta exatamente a soberania americana, inclusive o processo de eleições, já que aqui muitos postos policiais e no judiciário são postos eletivos. E a gente sabe o que esse tipo de dinheiro sujo pode fazer nesse caso.